todos. Quero agradecer. Está audível? Quero agradecer bastante o convite que me foi feito de participar dessa mesa, ao lado dos meus colegas, da minha supervisora. E o resultado que eu trouxe para cá também é uma tentativa também de me apropriar um pouco do imenso material que me foi enviado pelos pesquisadores de iniciação científica, e eu me propus a fazer um filtro de tudo que me foi fornecido e focar numa questão que está quentíssimo, que saiu hoje, inclusive, de manhã vindo para cá, eu ainda me cortei, mas só vou citar, que é a tentativa, o debate que está se tendo em torno do marco civil regulatório na internet. Hoje mesmo tem uma pequena coluna da Marina Silva falando sobre isso, e o meu foco então está nesse debate, que é uma pergunta ainda sem resposta, pelo menos para mim, em torno desse marco civil na internet e a censura que se pratica principalmente no Facebook, que é o objeto que eu trouxe para cá, que a Cristina ontem, inclusive, antecipou que o Facebook ia ser mesmo um assunto sobre o qual nós nos falaremos bastante. E o meu recorte em cima do Facebook foi sobre censuras a imagens, que também foi falado ontem, principalmente quando estão envolvidos corpos nus, principalmente de mulheres. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a primeira imagem que eu gostaria de tratar, ainda não da Facebook, é só uma inspiração, que são os acasos do pesquisador, que eu achei na internet também, e que eu comecei a refletir um pouco em cima disso. Então diz esse texto, o Edward Snowden também foi comentado bastante ontem, Dear Edward Snowden, still a lot to uncover, que é uma campanha de lingerie de uma marca alemã chamada Blush. E o que me chamou a atenção é justamente essa polissemia da palavra uncover, que pode ser tanto descobrir o corpo, deixar o corpo desnudo, como as descobertas a serem feitas via as denúncias, enfim, as informações que o Edward Snowden está passando bastante, sobre a qual a Ana Cabreira falou bastante ontem. Essa imagem também joga bastante com a questão do erótico, que é mais ou menos o filtro por onde eu vou rapidamente falar, que é mostrar e não mostrar. Então, uma mulher, para os padrões brasileiros, ainda muito vestida, porque a gente usa lingerie mais miúda, mas enfim, é uma campanha alemã. Então, essa brincadeira entre mostrar e esconder, e que também tem essa ambiguidade entre o erótico político, porque está mostrando o corpo e não mostrando, e ao mesmo tempo faz essa referência do Snowden, que quem por acaso não souber quem também perde um pouco esse contexto. O que eu acho interessante ainda nessa imagem, que eu analiso com mais pormenor, mas que aqui eu vou ser bastante rápida, é a posição corporal dessa mulher, porque ao mesmo tempo que ela está olhando para frente, a cabeça está levemente inclinada, então parece que ela pode estar, digamos, um pouco mais cordata do que nós feministas empenhadas gostaríamos que tivesse. E essa mão também um pouco sobreposta à boca pode sugerir, estou falando pode, caixa alta, Arial 16, pode sugerir também uma certa tentativa de silenciamento. Ela ou se arrepende de uma coisa que ela acabou de falar, ou não está com coragem de falar. Claro que isso é uma interpretação que eu estou trazendo para o meu interesse, só com uma inspiração para aquilo sobre o qual eu vou falar com um pouco mais de detalhes, se o tempo me permitir, e o timing também. Então, próximo. Bom, só para não me perder, os teóricos que eu trago para cá, que eu inclusive conheci nos eventos anteriores aqui do BICOM,
é o Vinícius Lima, né, que diz o seguinte, espera que eu vou ler porque eu não consigo. Há hoje, nos planos internacional e nacional, um largo dissenso sobre se o Estado deve estabelecer regulações sobre a propriedade, os modos de funcionamento dos meios de comunicação de massa, sobre os limites e sentidos da atuação do Estado nesse campo tão decisivo para a democracia. Bom, ele está falando aqui ainda da comunicação de massa. Eu estou mais preocupada agora para refletir sobre a questão da internet. Se a gente pensar na comunicação de massa nos padrões anteriores, ela era muito mais unilateral, né? Se produzia e dificilmente se interagia, mas hoje em dia, com a internet, ela é absolutamente dinâmica, interativa, online, o tempo todo, né? Então, a partir dessa reflexão também do Vinícius Lima, eu estou tentando atualizar a discussão sobre esse dissenso, sobre essa polêmica, se afinal de contas, como é que a gente controla essa coisa que é a internet, que nos permeia no dia a dia, a não ser, como disse a professora ontem, se a gente conseguir tirar a bateria do celular. Sem essa condição, a gente está o tempo todo vulnerável à internet, né? Então, a próxima, Regina. Bom, o Marco Civil Regulatório é uma polêmica, né? Ele se compõe, não vou falar muito sobre ele, não em detalhes, mas ele se compõe de um conjunto de princípios, de garantias, de direitos e deveres para o uso da rede em nosso país. O que bom, ele é apresentado em 5 capítulos, e o capítulo que eu acho mais interessante é o artigo 3º do capítulo 1º, que diz explicitamente garantir a liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento nos termos da Constituição. Na sequência, não aparece aí no slide, mas a gente ainda tem esse mesmo espaço, nesse artigo 3º, a proteção da privacidade, que é um dos grandes problemas da internet, que foi falado ontem, né? Nós somos invadidos o tempo todo, isso, inclusive nas empresas, isso constituiria crime, né? E a proteção aos dados pessoais na forma de lei. Bom, o que é interessante também na Constituição, nessa polêmica do Marco Civil, é que ela está sendo proposta com uma interação dos usuários de internet, né? Então, já houve, pelo menos nos dados que eu tive, mais de 2.000 participações pensando nessa questão do marco regulatório da sociedade civil. Isso começou em 2009 e, segundo também as pesquisas que eu fiz até o presente momento para trazer para cá, já houve mais de 26 versões. E o que eu queria comentar é que eu no começo desconfiei, e hoje a Marina Silva confirmou. Eu faço parte, enfim, eu assinei em algum momento na internet essa lista avaz.org, né, que é um fórum, enfim, para você se manifestar e assinar várias coisas. E veio uma, acho que faz tantos dias, que eu desconfiei, supostamente, mas está confirmado, assinado pelo Gilberto Gil, né, que foi o nosso ministro da Cultura, pedindo para as pessoas que de fato participem desse debate, né? E hoje, interessante, não é coincidência do pesquisador, é a sorte do pesquisador, a Marina Silva faz justamente referência a essa movimentação de Gilberto Gil por essa lista, né? Então, próximo, por favor. Bom, então vamos finalmente aos causos, né? O primeiro caso que eu trago é desse grupo feminista que foi mexicano, que foi censurado por essa imagem, né? Então, só para não me perder aqui, se vocês virem as letras miúdas, já está escrito em cima, vou ler no meu português: eliminamos algo que publicou em sua página, eliminamos isso do Facebook porque infringiu normas comunitárias, né? Bom, a ilustração, como vocês estão bem vendo, é um rascunho, quase, né,
um esboço, né, de uma mulher que se masturba, os pelos pubianos, né, em forma de coração, as pernas abertas, não se vê o rosto, não se vê a idade, só o movimento da mão, tem até assim um tremido, né, para mostrar que a mão está ativa, né. Esse grupo, ele se chama No Quero Tu Piropo, Quero Tu Respeto. Piropo, até onde eu consegui investigar, no português significa chaveco, galanteio, não sei se os portugueses de Portugal. Vocês não... Bom, para mim é uma palavra absolutamente nova, então está correta a minha interpretação. Obrigada. Então, esse grupo ele é muito interessante porque ele é bastante ativo, ele tem 15.500 seguidoras, além de falar das questões dessas de sexualidade, não trouxe o exemplo, mas vou citar, é um grupo que fala, inclusive, para não se ter nenhum constrangimento em relação à menstruação, por exemplo. Então, elas fazem uma campanha a favor da menstruação consciente e trazem outras imagens que são bastante curiosas, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho menstruada. Então, são várias imagens que esse grupo veicula que são, digamos, contra a norma que a gente tem que a menstruação, a gente nem comenta, né, quando ela está acontecendo, enfim. E esse é um caso de censura, o que foi muito curioso, porque não só essa imagem foi censurada, como o perfil de várias das seguidoras desse grupo também tiveram seus perfis censurados por 30 dias. Então, esse é um dos casos que foi relatado que eu trouxe para cá. Próximo, por favor. Bom, então aqui eu vou trazer mais os 2 casos que eu queria mencionar. A imagem à esquerda do Pedro Martinelli, ela me chamou bastante atenção, porque ela foi tirada nos anos 70 e foi censurada agora pelo Facebook, e eu não sei muito bem por quê, a gente presume, né? Isso é uma expedição, deixa eu ver para não me perder. Então, a análise que eu faço aqui rapidamente para não esgotar meu tempo. Trata-se de uma imagem sem nenhuma erotização ou vulgarização do corpo dos índios Panará, do Amazonas. De costas para o fotógrafo, alguns desse grupo tocam a asa do avião, enquanto outros tentam observar seu interior, que ainda aponta, não está muito visível, mas tem um corpo presente, com a presença do provável copiloto. O piloto que está lá no fundo, provavelmente, quer dizer, ele é o provável piloto, é o único do grupo que está vestido e parece estar voltando à aeronave. Entre os índios, podemos reconhecer pelo menos 2 mulheres. A primeira, vocês vão enxergar. A primeira segura o braço do homem que está à sua frente. Seu seio esquerdo é mostrado de perfil, quase escondido pela sombra do seu próprio corpo. Vocês identificam melhor. Quase escondido pela sombra do seu próprio corpo. A outra, mais à direita, e na frente da criança, que estica o corpo para enxergar melhor, tem apenas a ponta do mamilo visível, mas a imagem não é suficientemente nítida para garantir que se trata mesmo da mulher. A motivação da censura dessa foto provavelmente se deve à exposição do corpo nu, lembrando que a censura no Facebook é incentivada pela denúncia dos seus usuários, e a hipótese que eu faço com um pouco mais de ênfase até em relação ao próximo exemplo, que também já foi comentado ontem, são os softwares, os filtros. Né? Quer dizer, se vê uma imagem, se identifica um genital, principalmente um mamilo, um seio, um corpo de mulher, e o Facebook, o software, não é uma pessoa, obrigatoriamente, é um sistema, censura e já pune o seu autor.
Bom, a próxima imagem, eu vou dar um crédito, é da minha aluna que está aqui, Fátima levanta a mão. São também as boas coincidências, né, do pesquisador. Eu estava comentando sobre esse artigo no início desse ano em aula, falando de imagens do Facebook, mulheres, e a Fátima é fotógrafa, e ela falou assim: eu fui censurada no Facebook. Então, essa história dessa fotografia foi um concurso de fotografia em 2012. Essa foto foi tirada em Bertioga, no Festival Nacional de Cultura Indígena, em que compareceram diversas tribos cujos nomes eu vou omitir agora. Então, a motivação do concurso era qual a melhor fotografia da sua vida, e a Fátima mandou essa foto. Bom, vendo rapidamente, uma imagem que mostra, né, uma criança que provavelmente acabou de mamar. Eu vou pular porque meu tempo está chegando ao final, mas mostra, enfim, um vínculo afetivo corporal muito forte entre essa criança e supostamente a mãe dela, né? Isso me remeteu bastante, essa imagem me remeteu bastante a outras imagens artísticas canônicas que não são censuradas, embora não tenha nu exposto, como, por exemplo, a Pietà, né? Quer dizer, é todo esse envolvimento mãe e filho, cujo sensor nessa foto ou software não foi capaz de apreender, e a foto foi censurada, e a Fátima ameaçada também de ser banida por 30 dias do Facebook, e ela não se arriscou, né? A foto nem chegou a ser enviada, certo, Fátima? Bom, então só para... Próximo, por favor. Estou já me aproximando do final. Então, só para dizer que os dois exemplos que eu trouxe aqui, três, né? Dois do Brasil e um do México, tem a ver, então, com o que o Wilson Gomes, inclusive, que é um autor que discute política e comunicação, fala muito das democracias liberais. Então, vou pular a citação, mas a democracia liberal é uma democracia, enfim, que as pessoas têm livre iniciativa, o governo interfere muito pouco, e o que está me interessando aqui é que as pessoas, os cidadãos, têm pouca participação política. Eles, no máximo, se manifestam, como aconteceu nas redes, mas eles não conseguem, digamos, ter acesso aos mandantes das leis, aos executores das leis, né? Então, por favor, a próxima. Só para dizer que isso é uma polêmica ainda tão instigante, que a própria secretária da comunicação, Helena Chagas, numa entrevista na revista Meio Mensagem de maio de 2013, ou seja, há menos de um ano, disse o seguinte a respeito desse debate: o que a gente faz com a internet, né? Diz ela: a Constituição prevê que a mídia seja regulamentada. Esse debate é inexorável e deve acompanhar a evolução tecnológica, mas começou um pouco enviesado por conta do acirramento político em um ano eleitoral. Começou errado e passou a haver uma interpretação de que qualquer regulamentação dos meios, qualquer iniciativa que versasse esse respeito, seria controle de conteúdo. Não é. A imprensa é livre, não há controle de conteúdo. A própria Constituição proíbe isso. Mas precisamos regular os meios de comunicação, até por uma necessidade de acompanhar as mudanças que o tempo trouxe. Como vai ser esse mundo? Então, o que eu comento é que a ministra errou quando ela afirma que a Constituição prevê o controle da mídia. No entanto, ela acerta quando ela diz que a imprensa no Brasil é livre, né? Então, vamos ter uma contradição. Finalmente, são as considerações finais mesmo. Então, eu tentei, digamos assim, sistematizar o melhor que pude, afinal, quais são, digamos, as vantagens e as desvantagens desse marco regulatório. Eu espero que vocês não me perguntem a minha opinião, porque eu também não vou saber dizer com muita segurança, né? Mas, enfim, o que é um fato? O Brasil é um dos países, eu acabei não dizendo, né, mas nós somos um dos maiores usuários de Facebook no mundo, acho que quase 67 milhões, quase um terço da população
brasileira para o Facebook. E, ao mesmo tempo, embora nós sejamos, ou até porque sejamos tão facebookeiros, nós somos os que mais pedimos censura na internet. Nós somos herdeiros de uma tradição, que eu não vou ficar me estendendo aqui, até porque tem um historiador melhor que eu, de uma tradição, né, colonial proibitória, censória. A favor, com todas as aspas, do marco regulatório. Atualizaria a legislação brasileira. Ela não está prevendo essas novas mídias, essas novas tecnologias. Para quem pensa a questão das mídias virtuais, a nossa Constituição está bastante defasada. Se ela for bem pensada, ela potencialmente protegeria a nossa privacidade, que foi tão comentado ontem como nós estamos tão vulneráveis, né? E, ao mesmo tempo, com essa participação pública das pessoas, dos usuários e até do poder público, essa responsabilidade seria mais bem distribuída. Bom, acho que eu cheguei no limite do meu tempo. É isso. Obrigada pela atenção. Para mim foi extremamente chocante que no Facebook tudo isso que o Ferdinando falou é censurado, mas também são censuradas obras de arte que apresentem no mundo. Por exemplo, o caso da Olímpia do Manet, que é um grande pintor do impressionismo, foi censurada porque, e é lindíssima, como toda a gente sabe, mas foi censurada no Facebook. Eu falei isso na nossa última fala do nosso curso do Observatório. E isso, quer dizer, é cega a censura, não é? Porque ela censura tudo isso que vocês falaram e ainda vai por cima censurar uma obra de arte. Também houve um francês que pôs a imagem do seu perfil ou aquela obra L'Origine du Monde, de Courbet, e que foi também diretamente censurada. Ele perdeu a conta, não é? E houve inclusive notícias depois sobre isso, foi muito comentado. Só mais uma. As obras de arte, de fato, foi você que falou, né, são censuradas no Facebook. Eu acho que isso é decorrência desse conservadorismo mesmo, dessa falta de critérios estáveis para saber o que pode ou não ser censurado, o que deve ser censurado, o que não deve ser censurado. Eu acho que a Leonor, brasileira, tocou num ponto bastante importante sobre o qual eu queria comentar e falei muito, aliás, que eu não falei, como é que a gente reage no Facebook. Eu concordo que os mecanismos, as ferramentas de denúncia são muito mais potentes do que a reação. Agora existe reação. O que eu acabei não dizendo pela pressa da exposição é que essa foto do Pedro Martinelli e os índios, né, que eu soube que foi censurada, eu soube através de um grupo intitulado em inglês Against Facebook Censorship, que publica as mais variadas fotos de nus, artísticos ou não artísticos, às vezes até de corpos deformados, de pessoas com sérias lesões físicas, homens, mulheres, lésbicas, gays, tudo. Eu entendo que essa página é sim uma reação bastante organizada. Eu acho que agora não vou procurar no texto, mas ela tem vários seguidores e um número bastante inferior ao desse grupo mexicano, mas eu entendo que isso é um jeito de falar não, ou pelo menos de, não sei se é nem de falar não, mas é de mostrar aquilo que pela rede, pelo perfil, digamos, individual dos usuários não se mostra. São fotos, vale a pena entrar, porque são fotos bastante instigantes. A respeito do que a Bárbara estava falando, eu até já havia acompanhado uma outra palestra que ela deu mais informalmente lá na época, e eu me lembrei de um documentário português chamado 48, não sei quem de vocês, os portugueses, já viram? E lá aparecem pessoas falando das formas de tortura na época do Salazar, e uma delas me marcou muito, porque a mulher
descreveu que a tortura dela foi justamente, além dela não poder sair da sala e ter que, enfim, urinar na sala e tudo, eles justamente fizeram também porque ela estava menstruada. Então você imagina aquilo, ficar dias num local, não é? É como se fosse uma vergonha e é uma coisa normal da mulher, mensal. Entende como eles utilizaram justamente para denegrir, para humilhar, para ferir. Sobre o que a Mirielle comentou, né, como digamos, ainda mais degradante uma mulher que não pode sair do recinto presa, além de urinar e da menstruada. Bom, todos os fluidos dos corpos são sempre desagradáveis à norma, menstruação entre elas. Eu estava inclusive lembrando de um texto do Bourdieu, Dominação Masculina. Isso é tão praticado em várias sociedades. Ele fala de uma sociedade isolada, os Kabilas, em algum lugar da África, em que as mulheres são proibidas textualmente, discursivamente, a usar palavras que fazem referências a tudo que é úmido, né, tudo que tem a ver com líquido, né, e a interpretação que ele faz, isso está lá. A interpretação que ele faz é que isso tem a ver